O mundo antes de nós. Houve um tempo em que a terra respirava em silêncio, um tempo em que nenhum passo humano marcava o solo e nenhum olhar humano contemplava o horizonte. As florestas eram mares de verde infinito, e os mares, imensos espelhos de luz. A vida florescia livre, selvagem, antiga. E naquele mundo intocado reinava uma era que jamais seria esquecida: o Cretáceo. Era um tempo de colossos, criaturas tão grandes que pareciam moldadas pela própria força do planeta. Sob um sol que nunca conheceu inverno, manadas de triceratops cruzavam vastas planícies. No céu, enormes pterossauros rasgavam o vento como velas vivas. Nos oceanos, monstros de nadadeiras e presas reinavam sobre abismos silenciosos. E em terra firme caminhava o soberano absoluto, o Tyrannosaurus Rex. 2 toneladas de pura força, instinto, músculo, garra e um olhar que carregava a memória mais antiga da Terra. Aquele mundo era perfeito na sua ferocidade. Uma dança eterna entre a vida e a morte, entre a caça e a sobrevivência. Cada criatura tinha seu papel. Cada batimento significava algo. Herbívoros se alimentavam de florestas densas de samambaias e coníferas que pareciam não ter fim. Carnívoros caçavam ao amanhecer, quando a luz do sol pintava de dourado a névoa, o orvalho. E às vezes o sangue. Era equilíbrio, era vida, era poder puro. Mas, mesmo naquele cenário de perfeita harmonia, algo caminhava silenciosamente ao encontro de todos. Um destino inevitável, tão antigo quanto o cosmos. O caminho do destruidor, muito acima daquele mundo vibrante, além das nuvens, além do azul. No vazio profundo do espaço, algo se movia. Um fragmento de rocha. Um grão cósmico nascido da colisão de mundos esquecidos. Durante milhões de anos, ele vagou em silêncio. Cruzou o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, invisível, inevitável. E a Terra, inocente, apenas seguia sua dança ao redor do Sol. As estações mudavam lentamente, montanhas cresciam, oceanos respiravam. Era um planeta vivo, mas vulnerável. E naquele cenário grandioso, um único fragmento do espaço era suficiente para mudar tudo. E esse fragmento estava chegando. A Terra não sabia, a vida não suspeitava, mas o destino já estava em queda livre. O mundo em movimento. Enquanto isso, sob o céu azul que em breve seria rasgado pelo fogo, a vida seguia seu ciclo eterno. Cadeias de vulcões lançavam rios de lava que moldavam continentes inteiros. Tremores percorriam o chão como respirações profundas do planeta. E por toda parte, a vida florescia com força nunca antes vista. Nos grandes vales do norte, manadas de anquilosauros avançavam lentamente, suas peles de osso refletindo o sol como armaduras vivas. Mais ao sul, hadrossauros cruzavam rios, suas vozes ecoando pelos vales como cantos antigos. Ao redor deles, pequenas criaturas correviam, compsognathus curiosos, predadores ágeis ocultos entre as samambaias. No alto das árvores, aves primitivas experimentavam o voo. Entre elas, o Microraptor, deslizando entre a luz filtrada pelas folhas como uma sombra alada. E debaixo das raízes, a vida que ninguém via prosperava. Minúsculos mamíferos, atentos, tímidos, já pressentindo um futuro que ainda não lhes pertencia. Era um mundo cheio de voz, movimento e significado, um equilíbrio frágil, sustentado por milhões de fios invisíveis. Mas, para um planeta tão perfeito, apenas um fim apocalíptico parecia à altura. A chegada do asteroide. Finalmente, depois de milhões de quilômetros, o asteroide cruzou a vizinhança da Terra, entrou no campo gravitacional, acelerou, superou a órbita da Lua. Caiu em direção ao planeta como uma sentença. A atmosfera começou a rugir. O ar se comprimia. A superfície da rocha brilhava incandescente. Do solo, quem olhasse para o céu veria apenas um risco crescente de luz.
Um risco que se tornava maior, e maior, e maior. Então, ele virou fogo, uma esfera ardente atravessando o céu a mais de 70 mil quilômetros por hora, 10 quilômetros de diâmetro, uma força maior do que qualquer arma que a humanidade sequer seria capaz de imaginar. E seu alvo era a península de Yucatán, onde hoje é o México. Naquele dia, os dinossauros acordaram para o seu último amanhecer. Nenhum deles sabia, nenhum deles olhou para cima. O céu mudou de cor. Os pássaros silenciaram, os animais pararam como se o próprio planeta prendesse o fôlego. E de repente veio a luz. Uma luz que apagou o sol. O estrondo não teve eco, porque ultrapassou o próprio som. E então, o impacto. O dia em que a Terra parou. O mar explodiu para o alto, vaporizando em um único instante. A energia liberada ultrapassou 100 milhões de megatons. A crosta terrestre se dobrou como um lençol de areia. O solo derreteu, o céu incendiou. Nada sobreviveu num raio de milhares de quilômetros. Uma onda de choque percorreu o planeta inteiro. Florestas inteiras foram arrancadas e queimadas em segundos. O ar virou fogo. As águas do oceano se ergueram em uma parede de mais de 1 quilômetro de altura. Fragmentos de rocha foram lançados para além da atmosfera e, ao caírem de volta, incendiaram o planeta como uma chuva interminável de estrelas em brasa. Dia e noite se tornaram o mesmo inferno. A terra virou uma fornalha, o solo virou vidro. As rochas derreteram como cera. Os maiores gigantes tombaram sufocados pelo calor. Rios desapareceram, nuvens se desfizeram. O planeta tremia como se lutasse para sobreviver ao próprio destino. A cratera aberta tinha mais de 20 quilômetros de profundidade e 180 de largura. O impacto modificou tudo, inclusive o tempo, a noite que durou anos. A escuridão tomou o mundo. Cinzas caíam como neve de um apocalipse silencioso. Uma poeira fina, densa, mortal, que cobria oceanos, montanhas e os corpos dos últimos gigantes. Essa mesma poeira permaneceu suspensa na atmosfera por anos. O sol desapareceu. A luz se tornou apenas memória. Sem luz, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros sucumbiram. Sem herbívoros, os predadores seguiram o mesmo caminho. O poderoso Tyrannosaurus Rex caminhou entre troncos carbonizados, procurando alimento que não existia mais. O Triceratops, que um dia marchou em majestosas manadas, agora caminhava sozinho, cansado, derrotado. A terra havia se tornado um túmulo congelado. Nos mares, as algas morreram, as cadeias alimentares ruíram, até os antigos monstros marinhos foram silenciados, e assim os gigantes desapareceram. Não de uma vez, mas em um lento e implacável fim. O planeta, antes tão cheio de vida, agora respirava apenas cinzas. O primeiro batimento do futuro. Mas nem tudo morreu. Debaixo da terra, nos troncos ocos, entre pedras e raízes, pequenos sobreviventes resistiram. Insetos, anfíbios e, especialmente, os pequenos mamíferos. Criaturas que ninguém jamais admiraria em um documentário sobre gigantes. Criaturas que viviam nas sombras, sem a glória das estrelas do Cretáceo. Mas elas resistiram. E naquela escuridão, silenciosa e eterna, o primeiro coração do futuro começou a bater. A luz que renasce. Décadas se passaram. Lentamente a poeira começou a cair. E então um raio de sol atravessou as nuvens pela primeira vez. Fraco, pálido, mas suficiente para acender de novo o sopro da vida. A terra ferida começou a se recompor. A chuva lavou o solo carvão. A água penetrou nas rachaduras e encontrou sementes esquecidas, e aquelas sementes, contra toda lógica, despertaram. Musgos brotaram nas pedras. Samambaias renasceram entre troncos queimados. Flores minúsculas se abriram ao novo mundo. A terra respirou novamente, insetos voltaram. Pássaros sobreviveram, répteis menores emergiram,
E os mamíferos, aqueles que aguardaram nas sombras, começaram a dominar as planícies. Onde antes caminhavam titãs de dezenas de toneladas, agora corriam criaturas leves, rápidas, silenciosas. A era dos gigantes terminara, a era dos mamíferos começava. Um mundo novo e um destino a ser cumprido. O planeta transformado se levantava mais uma vez. Montanhas continuavam a crescer, mares mudavam seu curso, ventos redesenhavam os desertos, e com eles a vida se reinventava. A Terra nunca esqueceu aquele dia. Carregou sua memória em cada rocha, cada fóssil, cada camada de cinzas enterrada sob milhões de anos. E muito tempo depois, em meio à vida renascida, surgiram criaturas capazes de olhar para o céu e se perguntar: de onde viemos? O que aconteceu aqui? Criaturas capazes de lembrar, de imaginar, de sonhar. Aquele impacto não destruiu a vida. Ele a transformou. Naquele segundo de pura destruição, nasceu a semente da nossa história. E um dia, talvez, nossa civilização também se encerrará. As marés mudarão, o céu escurecerá, as estrelas seguirão outros caminhos. Mas a vida encontrará um jeito, sempre. Porque a vida não desiste, ela se transforma, ela renasce, ela começa de novo. E assim, o tempo que parou naquele dia continuou até nós. Não foi o fim da vida, foi apenas o começo do que um dia seríamos. Se você acredita que nenhuma história merece ser esquecida, venha comigo. Aqui, cada memória encontra voz e cada silêncio volta a viver.